Olá, nessa nova série de vídeos nós vamos falar sobre revenda de hospedagem. E nesse primeiro vídeo a gente vai conversar sobre hospedagem versus revenda. O que a gente deve escolher? Qual é o melhor serviço para nossa necessidade? Então, quando a gente fala de revenda, a gente não tem só a parte comercial envolvida. A gente tem toda uma parte técnica que também deve ser levada em consideração quando a gente vai assinar, ou seja, uma hospedagem, ou seja, uma revenda. Por quê? Quando eu assino uma hospedagem, eu tenho uma conta só, onde todos os recursos, todos os itens de segurança estão alinhados para todos aqueles arquivos que estão hospedados. Ou seja, se eu tiver uma conta de hospedagem com, vamos dizer, 5 domínios, um WordPress, um site HTML, outro WordPress, enfim, não importa a programação que é usada. Mas se a gente for mesclando os sites, e aí a gente tem, vamos dizer que um desses sites a gente instalou, foi lá no Mercado Livre, comprou um script que não tem procedência e instalou nesse site, certo? E aí esse script veio comprometido, ele veio com atividade maliciosa. E aí o que foi que a gente fez? A gente comprometeu toda a conta de hospedagem, certo? E aí a gente já entra o quê? No item de segurança. Ou seja, a gente, além da parte comercial, a gente tem um item de segurança e também tem um de performance. Quando eu estou numa hospedagem só, quando eu tenho um problema de segurança em um domínio, esse problema pode afetar toda a minha conta cPanel. E aí envolve e-mails, envolve arquivos, envolve banco de dados e até o próprio cPanel, que é onde estão os arquivos e as configurações. Então, a partir do momento que eu tomo essa decisão de ir para uma revenda ou para uma hospedagem, eu tenho que ter em mente exatamente quais meus planos para o futuro para aquela conta que eu estou criando. Quando a gente tem, vamos dizer, eu, Thiago, estou criando uma hospedagem para hospedar o meu site. Ok, vou lá na hospedagem, crio a hospedagem e eu não tenho nenhum intuito comercial de comercializar isso. Ok, então eu vou criar uma hospedagem, criar um site e tem um outro negócio, vou abrir um novo site. Aí o que eu faço? Boto na mesma hospedagem. Por quê? Porque ali são meus sites. São sites pessoais ou comerciais, mas são meus. Eu não tenho nenhum terceiro envolvido nessa gerência de sites. Mas vamos dizer que eu, Thiago, hoje eu tenho uma agência de desenvolvimento de sites e quero hospedar os sites dos meus clientes, os meus sites, enfim, tem um lado comercial envolvido. E mais importante, no futuro, hoje o meu cliente da minha agência pode não querer acessar a conta dele. É gerenciada por mim e aí eu vou ter controle de tudo. Mas e se o seu cliente, daqui a um tempo, ele disser, não, eu preciso controlar minhas contas de e-mail. Eu preciso instalar um sistema, outro tipo de sistema e quero ter um tipo de acesso à hospedagem. E aí, se você está usando uma hospedagem, você já tem problemas. Por quê? Porque você não tem como fornecer ao seu cliente o dado de login do seu cPanel, porque ali está o seu site, está o desse cliente e o de outros clientes. Certo? E aí a gente volta também lá para aquela parte que a gente falou no início da segurança. Se esse cliente tiver qualquer tipo de invasão por vulnerabilidade na aplicação dele, ele vai afetar toda a sua conta. E também tem a questão de performance. Por quê? Vamos dizer que eu estou com hospedagem, surgiu um cliente novo para mim, ou um amigo, um parceiro, e ele tem um site de notícias, um blog de notícias. E aí, beleza. O blog de notícias dele não é tão pesado, tem aquelas visitas tranquilas, é de pequeno porte, vou botar na minha hospedagem. Não tem nenhum problema de segurança, então vou botar aqui na minha hospedagem. E aí vamos dizer que esse blog é de uma cidade e aconteceu um fato muito relevante na cidade e esse blog postou uma reportagem muito grande sobre esse caso e esse caso repercutiu não só na cidade, mas na região e assim foi crescendo. O que é que vai acontecer? Esse site vai recebendo acesso, vai recebendo acesso, vai recebendo acesso. Um site que recebia, vamos dizer, 200, 300 acessos diários, passou a receber 30 mil, 50 mil acessos diários. O que é que vai acontecer? A sua conta poderá ter, dependendo de como está programado esse site, como está feito o cache dele, de como é publicada a notícia, o que é que vai acontecer? Ele vai começar a ter problema de performance. E esse problema de performance vai afetar toda a sua hospedagem. Por quê? Porque aquele limite lá da hospedagem dedicada, que é de memória, de CPU, ele é válido para toda a conta de hospedagem. E na revenda, não. Por quê? Porque cada conta cPanel tem seus recursos individuais, entendeu? Cada conta de uma revenda, ela tem a sua segurança. Por quê? Porque se uma conta, vamos dizer, eu peguei esse mesmo blog da cidade e botei criei uma revenda. Lá eu criei a conta do blog e hospedei lá. Pronto, se esse blog receber um acesso ou receber
50 mil acessos ao mesmo tempo, se houver algum problema de atingir limites de recurso, ou seja, performance, vai afetar só aquele site, porque cada conta cPanel tem os recursos dedicados do seu próprio plano. Outra coisa, segurança. Teve uma invasão. Vamos dizer, o blog foi alvo de um ataque e com isso o invasor obteve êxito de alguma forma. E aí ele vai afetar qual? Só a conta do blog. Ele não vai acessar a minha revenda, ele não vai acessar os clientes. E a parte comercial disso. No dia que o meu parceiro de negócios quiser transferir esse blog para um outro servidor, por quê? Chegou o momento que ele cresceu tanto que ele precisa de um novo servidor. O que a gente faz? A gente gera um cloud, um bare metal e a gente consegue transferir somente a conta daquele cliente para o novo ambiente com um mínimo de configuração. Eu diria, na maioria dos casos, a gente não precisa mexer em nada da conta em si. A gente, assim, ajusta o servidor, mas, por exemplo, o servidor comprado com a gente vai seguir o mesmo padrão que a gente já tem na hospedagem, já possui na revenda. Então, a partir do momento que a gente configura esse novo servidor para o cliente, ele já segue o nosso padrão. Então, o que a gente faz? A gente move a conta para esse novo ambiente e aí ele não vai ter mais aquela limitação que tem na revenda ou na hospedagem, ou a única limitação dele vai sair do hardware contratado num ambiente isolado. Então a gente está trabalhando aí o que? A escalabilidade do cliente, a gente está trabalhando a segurança. Se esse cliente do blog ele quiser o controle do cPanel dele para criar conta de e-mail, banco de dados, instalar um sistema de gerenciamento que ele precisa, ele vai ter esse acesso normalmente, sem afetar nenhuma outra conta e o acesso individual dele. Então, o que acontece na revenda é isso. A gente não pode só pensar na questão. São clientes que não vão ter acesso, eu que gerencio tudo, então tá tranquilo aqui eu botar tudo na mesma hospedagem. Não é bem assim. A gente não pode ir principalmente quando envolve terceiros, comercialmente falando, a gente não pode pensar somente no custo da hospedagem ou no custo de uma revenda. A gente tem que pensar nessa tríplice que é o comercial, a segurança e a performance. Agências, pessoas que trabalham com hospedagem e revenda, grandes vendedores, pessoas que têm sites de portes diversos, até mesmo um web design. São pessoas que precisam de uma revenda. Por quê? Porque a partir do momento que um site começa a afetar outro na mesma hospedagem, isso é um problema para mim. Entendeu? Se eu tenho, vamos dizer, eu tenho 5 sites de vendas, trabalho com dropshipping e tenho 5 sites de venda que eu preciso desses sites para fazer os meus anúncios. A partir do momento que um site começa a afetar o outro, eu estou comercialmente me prejudicando por causa da performance. Então eu preciso que cada site tenha a sua conta, cada site tenha o seu gerenciamento e um fato muito importante para isso é as contas de e-mail. Hoje a gente sabe que e-mail é uma comunicação muito importante, se não a principal no nosso mercado de hospedagem e revenda. O e-mail é a principal comunicação que nossos clientes usam, que nossos usuários têm. Então, como é que a gente faz com a segurança disso? Como é que a gente faz com o gerenciamento disso? A partir do momento que o meu cliente tem um cPanel dele, que o meu parceiro tem um cPanel dele, ou que eu tenho cada conta do meu negócio individual, eu tenho a escalabilidade daquilo, eu tenho a segurança daquilo, eu tenho o gerenciamento daquilo para que eu possa delegar. Por exemplo, eu tenho uma revenda, mas eu não comercializo hospedagem, nem comercializo site, nem nada. Mas eu tenho negócios que são pessoas diversas que tratam. Então, se eu tenho uma barbearia e uma lanchonete, eu não preciso que a pessoa que gerencia minha barbearia tenha acesso às contas de e-mail da lanchonete. Entendeu? Então, são esses fatores que a gente tem que levar em conta quando a gente vai escolher se a gente vai pegar uma hospedagem ou uma revenda. Não indicamos que uma hospedagem seja utilizada para hospedar muitos domínios por questão de performance, segurança e escalabilidade. Tá ok? Então, nesse primeiro vídeo, a gente está tratando dessa situação para o quê? Quando a gente vai escolher o nosso plano, a gente já escolhe, já começa certinho. Já começa no que a gente precisa. E se você me falar, Thiago, eu comecei errado, eu tô com hospedagem e eu tô vendo que eu deveria ter começado com a revenda. Procura a gente, tem algumas ferramentas que a gente consegue gerenciar isso e modificar para que transforme uma hospedagem em uma revenda. O inverso não é possível, a gente não trabalha de forma a pegar uma revenda que tem 5 contas cPanel
por exemplo, e unir essas contas. Isso não ocorre porque a plataforma não possui essa função e também justamente por esses motivos que a gente está falando. Não faz sentido você estar num ambiente totalmente individualizado e querer juntar aquilo tudo, porque você vai acabar criando problemas que você não tem ainda. E nos próximos vídeos, o que a gente vai fazer? A gente vai tratar de como a gente gerencia uma revenda, os primeiros passos, porque é um outro painel, é um gerenciamento diferente do hospedagem, mas é super fácil, super simples. Vocês estão vendo aqui na tela, o painel ele é bem direto e é o produto indicado para esses casos que eu citei. Tá certo? A gente vai começar essa nova série de vídeos sobre revenda e no final dela eu espero que você tenha tirado todas as suas dúvidas sobre a diferença de uma hospedagem, de uma revenda e como a gente gerencia esse serviço para que o nosso negócio cresça, para que a gente possa prosperar e da forma certa. Então, o que é que a gente pode fazer? Hoje eu tenho uma hospedagem, mas eu pretendo expandir meus negócios. Por quê? Porque hoje eu só faço site, mas eu também posso revender hospedagem. Então, eu vou atingir clientes de outros web designers, de outras agências, que não fizeram site comigo, mas que eu posso hospedá-los normalmente. Posso hospedar o e-mail desses negócios, posso hospedar o site, posso hospedar sistemas. Então, eu aumento o leque a possibilidade de comercializar serviços na minha empresa. Então, cada novo serviço que a gente adquire para hospedar nossos serviços, por exemplo, uma hospedagem, eu consigo atingir um leque de clientes. Revenda, eu já aumento bastante esse leque. Quando eu vou para um cloud e bare metal, eu já aumento ainda muito mais esse leque. Então, a gente precisa observar também essa questão, tá bom? Então, é isso que eu queria trazer nesse primeiro vídeo de apresentação, para que a gente entenda, entre hospedagem e entre revenda, qual eu devo escolher.